que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no texto que é base dessa conferência. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, e eu quero ler a partir do versículo 9, até o 14 nós vamos ler. Vamos lá, todo mundo abriu aí? Nós vamos ler, depois eu vou orar, e Deus vai falar conosco em nome de Jesus, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Na NVI diz esse último versículo, pois ele nos... sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência e alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu quero continuar até o 14. Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse final eu li aqui na versão NVI. Irmãos, vamos orar, você fecha seus olhos, peça a Deus para que Deus fale ao teu coração. Eu vou orar para que Deus possa entregar a palavra dele e que eu possa ser instrumento, que não atrapalhe aquilo que ele quer fazer nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para essa noite. Na nossa imaginação, ou na nossa sabedoria, é impossível nós imaginarmos que essa noite já estava planejada desde a eternidade, que o Senhor já tinha escrito essa noite na vida de cada uma das pessoas que estão aqui, na vida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Mas essa é a verdade. O Senhor tem um propósito para essa noite, o Senhor tem um propósito para essa palavra que será ministrada. Então nós clamamos que o Senhor venha a cumpri-la, fazer com que tudo aquilo que foi planejado pelo Senhor ocorra nos corações, ocorra a começar do meu, que eu possa entregar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, fala a verdade, Conferência Herdeiros é um nome que chama atenção, irmãos. É ou não é? Quando você fala assim, nós herdeiros, herança, quem não gosta de herança aqui? Levanta a mão quem não quer herança. Ninguém, né, irmãos? Todo mundo quer herança. Então, a Conferência Herdeiros, ela chama a atenção. E é bênção. E a gente vai, assim, tenho certeza que durante esses dias, todos nós, os pastores, quem vai ministrar, vão conseguir entregar o pacote completo do que Deus quer falar. Amém? O que eu quero fazer hoje é muito simples, a palavra é simples, mas é importante porque eu quero colocar uma base para que tudo aquilo que vai ser ministrado tenha sentido. O pastor Marcelo abriu ontem com uma ministração, hoje na hora da oração ele orou também abrindo o culto, e não tem muito para onde fugir quando a gente fala de herdeiros e herança na palavra de Deus. Então, várias das coisas que ele falou ontem, hoje na própria oração, são coisas que eu vou citar aqui, mas eu queria que você prestasse atenção, irmãos, porque a ideia é a gente montar um alicerce para aquilo que vai vir, amém? É a primeira vez que eu abro, ontem foi uma ministração, mas é a primeira vez que eu abro uma conferência, um acampamento, e é uma bênção, eu estou muito feliz, porque eu sei que Deus vai usar isso que a gente vai falar hoje para as próximas palavras, por experiência, não é isso? A gente sabe que Deus usa todas as palavras. Bom, então você veio aqui porque você gostou da Conferência Herdeiros, você quer a sua herança, mas se o seu intuito, amado, é pegar a sua herança,
colocar no bolso e ir embora, eu vou começar com uma primeira triste notícia. Este não é o lugar que você deveria estar. Não que nós não vamos falar de herança. Não que não vai ser falado de bênção. Mas nós precisamos entender, e por isso que eu quis ler esse texto todo, e a gente às vezes só presta atenção na palavra herança, herdeiros, mas se você ler o texto todo que eu li, vai definir o que o herdeiro tem que fazer. Se nós voltarmos, ele fala para que nós nos alegremos e que a gente dê graça ao Pai, porque Ele nos tornou dignos de sermos herdeiros. Mas lá no começo ele fala o quê? Olha lá, ó. Que sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento espiritual, para que nós possamos viver de maneira digna do Senhor, e em tudo nós possamos agradá-lo, frutificando, dando frutos em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido pelo poder de Deus, de acordo com a força da sua glória, para que nós tenhamos perseverança e paciência com alegria, dando graças a Deus. Olha só como é rico esse texto. Não é simplesmente você herdeiro. Colocado esse alicerce de que você não deve sair daqui com as bênçãos anotadas, colocadas no bolso, para tentá-la desfrutar, mas entendendo que você como herdeiro, você tem que agir à altura de um herdeiro. Amém? Estamos juntos? Então, hoje vai ser muito simples, eu quero responder algumas perguntas. Eu até lembrei, pastor. Alguns vão lembrar. Herdeiros, quem são? Por que são? Como são? Onde são e quando são? Hoje no Globo Repórter, não é isso? Vocês lembram disso? Eu quero responder essas perguntas de maneira simples e vocês já sabem muitas dessas respostas. Mas vamos caminhar. Quem é herdeiro? Quem são os herdeiros? Vamos abrir bastante a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 17. E eu já vou ler, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. 8,17. É isso mesmo. Eu vou ler na Revista Atualizada. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Na NVI tem uma palavrinha interessante. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Se somos filhos, logo somos herdeiros. Quem são os herdeiros? Os filhos. O filho é herdeiro não porque faz algo, mas porque é algo. O filho é herdeiro porque é filho. Não depende, foi o que o pastor Marcelo falou, não depende do que você faça. Depende de quem você é. Uma vez filho, uma vez herdeiro. Amém? Mas é só isso? Não ficou nenhuma pergunta no ar? Os filhos são herdeiros. Quem são os filhos? Todo mundo é filho? Não. Estou falando que hoje é o beabá, irmãos, do Evangelho. Alguns devem estar pensando, não estou acreditando que o pastor Fabiano está... Eu vou desde o começo, irmãos, porque eu sei que tem gente que talvez nunca tenha ouvido isso. Nem todos são filhos de Deus, apesar de muitos dizerem, todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que o Senhor quis deixar para nós, nem todo mundo é filho de Deus. E quem são os filhos de Deus? Muito simples, muito conhecido o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem são os filhos? Todos aqueles que receberam a Jesus em seu coração.
Uma vez que você recebe a Cristo como seu Salvador, único e suficiente, Redentor, e se arrepende dos seus pecados, instantaneamente, num milésimo, na velocidade da luz, você passa de criatura a filho de Deus. Logo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que é co-herdeiro? Herdeiro juntamente com. Não sei se juntamente com existe, mas enfim. Herdeiro com. Você é tão herdeiro quanto Jesus, é o que a palavra diz. E é isso que o Vitor ministrou aqui, desse amor escandaloso. Talvez alguém falou assim, nossa, escandaloso. Irmãos, é um escândalo mesmo. É algo impensável, é algo que nós não conseguimos entender com a nossa mente. Talvez nós crentes, nós façamos isso normal. Nós somos filhos de Deus. Queridos, nós éramos destinados à ira, nós éramos destinados ao inferno, e de repente, numa fração de um milésimo de segundo, porque o seu coração se aqueceu diante do evangelho, diante da palavra de Deus, você foi, como a palavra diz, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e se tornou herdeiro de Deus. Isso é maravilhoso. Aleluia! Isso é escandaloso. Isso aí não dá para a gente imaginar. Se você parar para pensar nisso, com a nossa mente nós não entendemos. Respondemos, quem são os herdeiros? Quero responder agora, por que somos herdeiros? Também, muito conhecido, eu quero continuar, e eu já li. Quero voltar ao texto de Colossenses, a base que nós estamos lendo, o versículo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Por que somos filhos e herdeiros? NVI. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, por que somos filhos? Evangelho puro, porque nós éramos ofensores de Deus pelo pecado que Adão tinha cometido. A humanidade toda estava caída e destinada ao fracasso, destinada ao inferno. Mas aprove a Deus, como Jeová Jireh, proveu um cordeiro. E porque Ele proveu um cordeiro, chamado Jesus Cristo, agora já não há mais condenação para aqueles que creem nele. Romanos 8, versículo 1. Já não há mais condenação para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que confessam a Jesus como Salvador. Esse é o Evangelho. A humanidade caída, caminhando para o inferno, encontrando um Redentor. Gratuitamente. Ele nos amou quando ainda éramos ofensores, pecadores. É assim que Ele prova o grande amor dEle. Então, por que somos filhos? Porque um dia Jesus morreu por nós. E nos deu o direito de que, se cremos no nome dEle, venhamos a ser filhos. Então, foi por causa do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo, que hoje nós somos filhos. Terceira pergunta. Agora, como herdeiros, como nós acessamos essa herança? Porque aquilo que o pastor Marcelo falou também hoje, irmãos, a teoria é linda, mas na prática, às vezes, a gente se pega, tá bom, herança, herdeiro, mas e de fato? Como acessar a herança? Abre comigo, a gente vai caminhar nesse processo, tá? Em Atos 26,
é na passagem que Paulo está falando ao rei Agripa, está contando, né, do seu testemunho, da conversão dele, do chamado dele. E no versículo 18 do capítulo 26, ele fala assim, falando dos gentios, né, que ele foi chamado para pregar aos gentios, graças a Deus ele pregou aos gentios, por isso nós estamos aqui. E ele fala assim, para lhes abrires os olhos, é Jesus falando para Paulo, né? Ele está contando o que Jesus falou, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus está falando para Paulo o quê? Que agora ele tem o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. A remissão significa o pagamento da dívida. Então agora Jesus diz que ele pagou a dívida, o perdão foi colocado, a justificação está sobre nós, o justo nos justificou e juntamente nos fez herdeiros. Aí, ó, remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Como acessar a herança, irmãos? Simples. Simples, porém complexo. Pela fé. É pela fé que nós obtemos a herança. É pela fé que nós somos filhos. Uma vez filho, herdeiros. É pela fé que somos herdeiros. É pela fé que trazemos à existência a herança. É porque cremos. Se você não crê ser filho de Deus, você não é herdeiro. Tá? Estão me acompanhando? Tá bem simples, né, irmãos? A ideia era essa mesmo. Então, como nós acessamos a herança? Através da fé em Jesus. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem. O firme fundamento daquilo que se espera. Fé é crer sem ver. O que você tem esperado sem ver? Isso é sua herança. O que você tem esperado sem ver? Essa é sua herança. É promessa de Deus? Se é promessa de Deus e você não está vendo, essa é sua herança, que você acessa através da fé. E como que você faz? Exercite sua fé. Ah, pastor, é muito difícil. É difícil mesmo, irmãos. É difícil mesmo. Primeiro passo é você se reconhecer filho. Filho. Por isso que Deus colocou uma família hoje nessa terra, para que a gente entenda o que é ser filho. Meus filhos não precisam ficar mendigando as minhas coisas. Eles são meus filhos, eles são meus herdeiros. Eu quero caminhar para a gente não parar muito tempo. Então, como? Através da fé. Até aqui eu acho que a gente estava caminhando num caminho suave. Agora vou entrar nas algumas perguntas mais difíceis. Onde? Onde o quê, pastor? Onde está a herança? Onde está a herança? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Ixi, será que é isso mesmo? Não. 1 Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Estava no capítulo 3, irmãos. Aí não ia dar certo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou que não se pode murchar, reservada nos céus para vós outros. Agora eu queria que você pensasse comigo, irmãos. Aonde está a herança? Vamos lá, gente, me ajuda, vocês estão de marca, mas fala alto. Nos céus. Ah, pastor, mas essa é a herança final. É mesmo? Tem uma pastora minha, tem duas pastoras que eu amo, né? Assim, a minha esposa. E as outras eu amo também, tá? Mas eu amo mais a minha irmã e a minha esposa e a minha irmã. E ela sempre diz que tudo é espiritual. Não, queridos, a herança que você pensa ter nessa terra, da parte do Senhor, ela é celestial. Ela está nos céus. A gente tem uma tendência a achar que o céu é o lugar que a gente vai quando a gente morrer. Desde criança nós ouvimos que uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Então a gente coloca o céu como o nosso destino desejado. Mas não é isso. O céu já existe. E a palavra de Deus nos fala que nós estamos sentados junto com Cristo nas regiões celestiais. Olha que loucura! Você que está sentado aqui nessa igreja, você está sentado no mundo espiritual ao lado de Cristo. É uma realidade que você não vê, mas que é real. Onde está a herança? No céu. Onde está você? No céu. Queridos, nós temos que transformar a nossa mente. Nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, versículo 2. Só dessa forma nós vamos entender. Se nós olharmos para o nosso dia a dia, para o nosso umbigo, para a nossa carnalidade, nós não entendemos essas coisas. Não entendemos. Nós damos até graças a Deus, porque alguma coisa de bom aconteceu. Deixa eu falar algo, queridos. Deus é bom e Deus dá com alegria aos filhos, mas eu gostaria que nós tivéssemos o entendimento de que tudo aquilo que nós recebemos é herança. Não é só porque Deus é bom, não é só porque Ele é misericordioso e Ele é, mas é porque Ele te prometeu e você tem a herança nele. Herança não é o carro, herança não é a casa, herança não é o ministério frutífero, herança é tudo o que você recebe de Deus. Tudo. O ar que você respira é Deus que dá. Se Ele dá, é dele. E se é dele, é seu, porque você é filho. Tudo bem que para algumas coisas Ele não faz diferença entre justos e injustos, mas muitas coisas Ele entrega somente para os filhos. Tudo é herança. Sabe, queridos, nós temos que entender que é necessário que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Porque às vezes nós viemos para essa conferência achando que herdeiro eu vou sair daqui tomando posse daquilo que me é de direito, daquela causa na justiça. Somente, irmãos, isso faz parte. Essas são as outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e essas outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra diz em Provérbios 22, versículo 2, que é Deus que faz o rico e faz o pobre. Olha só que interessante. A herança do pobre é menor? A herança do pobre crente é menor que a herança do rico crente? Claro que não. Claro que não. Então por que nós queremos a herança terrena? A herança celestial é de todos. E eu vou correr. Então deixa eu só acabar. Se você é rico ou pobre, se você é bonito ou feio, se você tem um tipo de vida mais simples ou mais requintada, o tipo de jeito que você vai morrer
Tudo isso não tem a ver com a sua herança, tem a ver com o seu propósito. Estevão morreu apedrejado vendo Jesus porque era o propósito dele morrer dessa forma. Alguns morrem encerrados ao meio, alguns... Não sei, isso tudo faz parte do propósito. Esther era bonita porque tinha o propósito de casar com o rei e libertar o povo. Esses detalhes são detalhes. Isso é aquilo que a palavra diz, que nós vamos conhecer a boa vontade de Deus, a perfeita, se andarmos segundo o seu propósito. Então, que nós entendamos que tudo isso são as outras coisas. Só para a gente passar a régua aqui, onde então? Nos céus. Onde está a sua herança? Nos céus. Até o carro que você talvez ache que é herança, que Deus pode te dar, porque Ele prometeu, enfim, está nos céus. Quando eu tenho direito à herança? Ah, pastor, o senhor leu lá que a herança inacessível está guardada no céu. Então, na hora que a gente chegar lá, nós vamos ter herança lá no céu. Então, por enquanto, não tem herança. É isso, irmãos. A resposta da passada responde a essa. Não é isso. Quando que você tem direito? Quando que o Davi, o Pedro e a Manuela têm direito à minha herança? Agora. Eles são herdeiros. Não é quando eu morrer. A gente tem essa tendência a pensar dessa forma. Mas eles já são herdeiros. Eu sempre uso meus instrumentos, né? Os violões como exemplo. Vocês verem que o pastor queria usar as fazendas que eu tenho, irmãos. Queria usar os sítios, as fazendas, as propriedades. Eu uso os violões, que é mais a minha... Né? Deus faz os ricos e os pobres, irmãos. Então, eu sempre uso esse exemplo de que ele já tem direito. Davi vive pegando o violão aqui, violão ali. Hoje mesmo ele sai do violão, liga a guitarra e pega e faz, porque é dele. O Pedro também já tem o violãozinho dele, né, Pedro? Que é meu, mas é dele. Porque tudo é nosso. Então, quando que você vai ter direito à herança? Agora. Agora. Não é o que está escrito em Colossenses 1,13? Olha só. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Isso é português, irmão. Passado. Isso já foi feito. Você já é filho, logo você já é herdeiro e tem direito à herança. Tá bom? Por que nós não vemos muitas vezes a herança? Porque nós queremos, como eu falei, entender com a nossa mente essa herança. E isso é algo que se aprende, se conhece espiritualmente. Não adianta nós queremos entender coisas celestiais com o pensamento da terra. A herança de Deus não é uma herança que se pode, não é só uma herança que se pode gastar. A gente tem essa tendência a pensar na herança como algo bem, um bem que eu posso usar, um bem que eu posso usufruir. Isso também é herança, mas não é só isso. Temos médicos aqui, a Fefe. Tem mais médico aqui? Cadê a Sarinha? A Sarinha não, a Yara vai ser médica. Enfim. Existe uma herança genética, essa daí você não pode gastar, irmãos. É herança. Você herdou. Seu olho você herdou do seu pai, de sua mãe. Não se gasta. Então a herança é muito mais do que aquilo que a gente pode gastar, ou aquilo que é um bem. E aquilo que eu falei, a nossa vida eterna já começou. Você já é um ser eterno. Você não vai começar a vida eterna quando morrer ou quando Jesus voltar. Você já está assentado com Cristo na região celestial, nas regiões celestiais. Então, mas eu não vejo a herança. Eu estou vindo nessa conferência porque eu não sou herdeiro. Queridos, presta atenção. Se você ora em língua, isso é uma herança. Que é um exemplo claro de algo celestial que você recebeu do seu Pai. Se você move nos dons, ou se você já viu dons sendo manifestos, isso é promessa do céu na terra. Isso é herança. Tudo
o que é sobrenatural, que vem de Deus, é algo que é dele e que ele deixou para nós. Como assim você não tem herança? Como assim você não vê herança? Você nunca viu um enfermo ser curado? Você nunca impôs a mão e alguém foi curado? Você nunca orou? Você nunca sentiu o seu coração aquecido? Você nunca chorou na presença de Deus? Tudo isso é herança que o Senhor nos deixou. Tudo que é do céu e que nós tocamos é parte da herança. Lembra Jesus falando aos seus discípulos? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E falando para a igreja, logo depois, se 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei no meio. E se vocês concordarem, será feito. O que é isso, se não acesso à herança que Deus tem? As regiões celestiais estão aqui, nossas bênçãos já estão lá, diz a palavra. Nós estamos assentados com Cristo. Nós ligamos na terra, é ligado no céu. Nós temos acesso à herança, através da fé. Estou acabando, irmãos. Qual é a herança? Tadã! Só para a gente ver o que a gente já respondeu. Quem, por quê, como, onde, quando, e agora é qual é a herança. Se você queria essa resposta para sair feliz daqui, vou te dizer que não existe resposta. Como assim, pastor? Claro que existe uma resposta. Claro que existe uma resposta. Vamos pensar comigo. Se eu sou filho e logo sou herdeiro de quem? De quem? Nossa, gente, vocês estão... Fala alto aí, vai, Dudu. Somos herdeiros de quem? De Deus. Deus é dono do quê? Da terra só? Tudo. Deus é dono de tudo. Você é herdeiro de Deus. Tudo que é dele é teu. Você é dono do quê? De tudo. É a única resposta plausível. Qual é a herança? Tudo. Lembrei da Manu. Uma vez a Etel fazendo um vídeo dela fingindo que estava dirigindo. Falou assim, você vai aonde, Manuela? Ela, eu vou no shopping. Você vai fazer o quê? Vou comprar. Ela vai comprar o quê? Tudo. Em nome de Jesus não, né, irmãos? Agora, nós somos herdeiros de tudo. Tudo que é do Pai é nosso. Colossenses, no mesmo texto, mais para baixo ali, Colossenses 1, no versículo 15 a 17 vai falar, falando de Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo subsiste em Deus, tudo é teu. Se você tinha dúvida do que era teu, agora você já sabe. Agora a chave para a gente encerrar. Algo que eu sempre falo do rei Davi, né? Algo que Davi entendeu, queridos. Um homem que entendeu a graça antes de conhecer. Antes de conhecer não, né? Sem ter conhecido o tempo da graça. Davi entendeu que Jesus é tudo, que nele está tudo. E no Salmo 16 ele diz, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente.
O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Davi diz: Senhor, o Senhor é a minha herança. Outro bem não tenho. Minha saúde, o que ele está dizendo? Minha saúde pouco importa. Meus carros pouco importa. Meu reino pouco importa. Meu exército pouco importa. Meus filhos pouco importa. Tudo isso são dádivas, são bênçãos do Senhor, mas a herança era Jesus para ele, era o Senhor. Tu és a minha herança. E para a gente encerrar, eu quero lembrar da história do filho pródigo. Vocês lembram? Um filho pede a parte da herança que lhe cabia, o pai divide a herança entre os dois, o que é chamado de filho pródigo vai gastar todo o dinheiro com meretrizes, dissolutamente, perde tudo, e o outro fica em casa, ajudando o pai. E então, está no Lucas 15, então no versículo 17, a palavra diz assim: então, caindo em si, o filho pródigo, o filho que tinha saído e gastado tudo, então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? A nossa cabeça mesquinha de ser humano caído, muitas vezes, graças a Deus fomos redimidos, mas a nossa mente às vezes coloca o foco no pão. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? O que aquele homem lembrou foi da bondade do pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm com fartura? Vou ter com o meu pai. Vou voltar para o meu pai. E aí ele sai pensando e volta para o caso do pai. E o pai é maravilhoso. Não espera ele chegar, queridos. Você sabe essa história. Quantas vezes eu choro quando eu lembro do pai correndo para encontrar o filho, não para entregar um pedaço de pão que ele queria, mas para abraçar, para dizer: você é meu herdeiro, ainda que você tenha gasto a herança que lhe era cabida, ainda que o dinheiro tenha ido, você continua meu filho, você continua herdeiro. Toma um anel, vamos fazer uma festa. E é feita uma festa. E aí tem o outro filho que você conhece também. O outro filho chega, vê que está rolando a festa, pergunta o que está acontecendo, fala: seu irmão voltou, seu pai está dando uma festa, e ele fica de mimimi lá fora, bravo. O pai sai para confortá-lo, para chamá-lo. E no versículo 31, depois que ele fala para o pai: pai, esse aí que gastou com meretrizes, você dá essa festa, mas eu que sempre estive aqui, nunca ganhei um cabrito para comemorar com os meus amigos, para festejar com os meus amigos. E o que o pai fala? Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ele já tinha repartido a herança. A história começa ele repartindo a herança. Mas o que o pai está falando, tanto para o pródigo quanto para esse, não é mais da herança que ele repartiu. Tu estás comigo o tempo todo. Queridos, o Senhor é a porção da sua herança. O Senhor é a fonte da sua herança. Tudo é teu, porque tudo é Ele. Essa noite eu quero que você saia daqui batendo a mão no peito, falando assim: eu sou herdeiro de Deus. Eu sou filho. Eu tenho direito, não para requisitar, mas porque Ele é a porção da minha herança. Feche os teus olhos, eu quero ler um texto que está lá em Apocalipse, no fim das coisas.
Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia. Eu vou ler, preste atenção. Apocalipse 21, de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E Deus mesmo estará com eles. Querido, um dia a gente não vai mais precisar da fé. Um dia você vai conhecê-lo como você é conhecido. E nesse dia você vai saber, e você vai ter a certeza, já não há mais o que crer. Você estará com Ele, nós estaremos com Ele. A nossa herança. Lá o carro já não faz mais a diferença. Lá a sua saúde ou doença já não vão fazer diferença. Não haverá mais choro, luto. Mas hoje é necessário a fé. Hoje é necessário você entender como Davi entendeu, que ele é a sua herança. Hoje é necessário que você, como nós lemos, agradeça a Deus por ter sido feito herdeiro. Para que você possa andar de modo digno do Evangelho, frutificando em toda boa obra. É só porque você é herdeiro, é só porque você tem direito e acesso às coisas do céu, que você consegue andar frutificando em boas obras, querido. É isso que Deus quer de nós. Que acessemos a herança, que acessemos os dons, que acessemos aquilo que Ele já conquistou naquela cruz, que acessemos a realidade de que nenhuma condenação há para nós, que todo escrito de dívida foi cravado no madeiro, e que hoje você é santo, feito santo, justificado pelo sangue do Cordeiro, e tem livre acesso à sala do trono, à sala do papai, do Abba, onde está a herança. A herança senta-se no trono. E a melhor notícia é que Ele se fez um conosco. E eu queria que o Vitor ministrasse essa canção. E quando nós cantamos, somos um. Que você entenda o que você está cantando. Nós somos um com Cristo, com Deus. João 17, Jesus ora para que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é no Pai. E nós somos herdeiros.
olhar de amor. Ao encontrar o meu, bastou para atrair meu coração. Com laços de amor, trouxeste-me até ti, na cruz onde tua graça me encontrou. E hoje vives em mim, vivo em ti, nós no Pai e Ele em nós. E pra sempre perdoado, cantarei que somos um. Toma posse da sua herança, querido. Essa é a sua herança, você é um com Ele. Somos um. Somos Somos um. Pai, obrigado por essa verdade. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Faz-nos entender que o Senhor é a porção da nossa herança. O Senhor é a fonte. Se temos o Senhor, temos tudo. Se temos as coisas, talvez não tenhamos o Senhor. Mas se temos o Senhor, então temos tudo. Abrimos mão, Deus, de ter tudo para ter o Senhor, que é tudo. Amém, queridos?